mas Machado de Assis nunca foi tão lido quanto esses escritores são lidos aqui. Ele fala muito das mazelas do sentimento humano. Sim. Que não se muda, né? Então, o tempo todo eu tentei ali ficar atenta para interpretar melhor mesmo o livro. Eu falei em voz alta, porque é o único jeito do meu cérebro processar aquilo, senão eu não ia entender nada. Aí chegou a parte do hipopótamo, eu falei... No dicionário, gente, numa página você vai ter que dicionar 3 vezes. Uhum. Aí, então, quando você olha no dicionário, era isso que ele queria dizer? Então, assim, ele floreia, ele coloca assim, de uma forma que a gente fica incomodado para saber. E às vezes você vai voltar e vai reler aquilo e vai se redescobrir naquilo com aquela saudadezinha, né? Tipo assim, e também mudar a sua opinião, sabe? Então, lembrem que toda vez que vocês estiverem com essa sensação de que vocês não estão entendendo, continuem fazendo o que vocês precisam fazer, porque no final vai valer a pena, gente. Eu li o primeiro e não entendi nada. Aí eu li o segundo... Eu falei, gente, realmente eu não entendi nada. Oi, gente, bem-vindos a mais um grupo de leitura Machado de Assis. Eu sou o Bernardo Lopes. No nosso encontro passado, a gente introduziu a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1880, publicada em 1881. E para hoje a gente teve que ler os capítulos de 1 a 12, que são bem desafiadores, mas também são cheios de comicidade, de momentos engraçados, de momentos de crítica social, de ironia. E eu quero ver qual foi a reação de todos os participantes a esses capítulos e aos desafios de lê-los. Vamos nessa! Publicado em 1881, o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas marcou uma revolução na literatura brasileira. Em vez de começar pelo nascimento do personagem, Machado de Assis escolheu algo inusitado. Quem narra a história é um homem já morto. Pessoal, eu separei hoje pra gente um texto resumido da Susan Sontag. No encontro passado eu falei um pouquinho dela. Ela é uma das maiores intelectuais dos Estados Unidos, já falecida. A Susan Sontag escreveu um livro maravilhoso chamado Contra a Interpretação, um livro de ensaios. Ela tem outros livros maravilhosos também. E nesse livro dela, Contra a Interpretação, ela tem um ensaio sobre o Machado, que é esse aí que vocês têm em mãos, mas está resumido porque ele é um pouco maior, né? E ela é uma intelectual, assim, super acessível, que analisa as coisas com muita profundidade, mas também é uma pessoa tipo a gente, assim, que se reconhece. Ela tem uma frase muito icônica em que, como se alguém tivesse perguntado para ela assim, se você tivesse que levar para uma ilha deserta os livros do Dostoiévski ou os álbuns, né, os CDs do The Doors, qual dos dois você levaria? E ela fala assim, por que eu tenho que escolher? Não posso levar os dois, né? Então a gente tem que escolher entre o que é intelectual e o que, vamos dizer assim, não é dito como uma coisa intelectual. Aquela banda de que eu gosto, de rock, eu não posso escolher ela, eu tenho que escolher o Dostoiévski, não posso levar os dois. Então procurem saber sobre elas, leiam o texto e depois vocês me contam. Esses 12 primeiros capítulos, para mim, foram muito desafiadores, porque a gente vem de Yaya Garcia, né, que é um romance, por mais que seja uma escrita de Machado de Assis, é uma história que vai correndo ali, a gente vai interpretando. E aí esses 12 primeiros capítulos de Brás Cubas foi bem desafiador por conta de todas as referências que ele faz. Esse vai e volta, a gente está tentando entender quem está falando ali. Eu fiquei muito com esse receio. É Machado de Assis que está querendo falar comigo ou é Brás Cubas? Então, o tempo todo, eu tentei ali ficar atenta para interpretar melhor mesmo o livro. Mas hoje, com o encontro, a gente começa a ter ali uma forma mais interessante, mais leve também. Eu sempre falo que os encontros, eles ajudam a gente a deixar Machado de Assis
mais leve, mais fácil de ser interpretado. E a gente vê também que a minha dificuldade foi a dificuldade de várias pessoas, mas que a gente chega ali num ponto comum. Para muitos leitores, o início do livro é desconcertante. Machado quebra a narrativa tradicional, mistura reflexões filosóficas, humor e ironia, criando um texto que exige paciência, releitura e atenção. Gente, eu li o primeiro e não entendi nada. Aí eu li o segundo. Eu falei, gente, realmente eu não entendi nada. Está confirmado, Não né? tava, Aí eu comecei a me achar ridícula, burra. Aí eu comecei, Bernardo, não consigo, vou parar. Não, de verdade. Eu falei, não, vou parar de ler, porque não tem condição. Porque eu tô no início do livro, já não tô entendendo nada. Que é isso? Não faz sentido nada que esse cara tá falando. E aí, pronto. Aí, aí peguei o audiobook. Pra ver se é porque eu não tava dando entonação, ou eu não tava lendo com pontuação, ou era alguma coisa nesse nível, né? Emburreci, né, no 7º capítulo. O cara, gente, ele leu igual a mim. Eu tenho certeza que ele não tava entendendo nada que ele tava lendo. Cara, ele tava lendo sem entonação. O cara tava lendo igual o menino que aprende a ler, que lê palavra por palavra. Não sei se... Aí eu parei, Sua mãe era uma mulher, não então terminei deve ser o o delírio, mesmo, não. Não terminei o delírio, porque eu não deliro, então eu não consegui viajar, sabe? Não deu, ninguém gostou desse Ninguém trem. entendeu. Ótimo ponto de mundo vista, amor. Pra Marlon. Obrigado. Agora vem cheio e fala assim, entendi tudo, tava super claro. Ai, Marlon, pior ainda. Vamos ver. Que comece a batalha. Ô, gente, eu só queria falar que eu entendi tudo, achei muito bom. Aqui, fala. Apesar de ter sido escrito no século XIX, o romance trata de temas universais: ambição, vaidade, egoísmo, amor e morte. Sentimentos que atravessam séculos e continuam definindo a experiência humana. O que eu absorvi do capítulo é o seguinte, me passou uma pegada meio niilista, Total. né? E que, tipo, ele fala muito das mazelas do sentimento humano. Sim. Que não se muda, né? Assim, desde Shakespeare falando de vingança, ciúme, amor, morte, vida. É sempre a mesma coisa. Passa-se a eras, evolui a tecnologia, mas até o fim vai ser isso. Porque é isso que nos torna humanos. Eu acho uma pegada que, no fundo, é por isso que todos nós sofremos, né? Tipo, qual que é o sentido da vida, na real? Por que a gente se apega tanto à vida como quando ele pediu pra continuar vivendo, sendo que não tem sentido? Sim. Inclusive, eu quero comentar sobre isso daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai chegar lá no delírio, porque tem um outro livro do Tolstói, né, chamado A Morte de Ivan Ilitch, que é um clássicozinho da literatura também, bem fininho. E o personagem é um personagem que adoeceu, e a gente acompanha no livro ele definhando, né, e ele lutando contra a morte, sofrendo e muito triste de estar doente, muito triste de estar morrendo e muito triste de estar vendo as pessoas vivendo a vida enquanto ele está morrendo, né? Enquanto ele está definhando. Então é um livro assim pesado, triste, mas ao mesmo tempo a gente consegue se identificar muito com ele. E a cena final de A Morte de Ivan Ilitch lembra muito um momento da cena do delírio, que é uma espécie assim, a morte também quando a morte chega para o Ivan, ele acolhe ela, sabe? Ele aceita ela. Então, as falas finais, o parágrafo final é um parágrafo de alívio, de abraço à morte, assim, sabe? Tem alguns momentos... E Ivan Ilitch é de 1887, se eu não me engano, então ele é posterior a Brás Cubas, né? Mas existe um diálogo ali. Os grandes livros sempre se conectam, né? É uma grande teia, né? Uma grande teia. Ao criar o chamado defunto autor, Machado de Assis constrói um narrador incomum, alguém que já morreu,
E livre das convenções da vida, pode falar com ironia e franqueza sobre si mesmo e sobre a sociedade. No prólogo ao leitor, que por sinal adjetiva como fino leitor, o autor defunto explicita que se trata de uma obra difusa, espalhada, sem contornos claros, na qual Brás Cubas optou pela forma livre da narrativa, similar a um Sterne ou Xavier de Mestre, temperando com rabugens de pessimismo, galhofa e melancolia, obra de um finado, como ele afirma. Ressalta que não devemos ficar nem em um pilar nem em outro, nem nos graves, nem nos frívolos, nem nos que afirmam ser um romance, nem dos que subestimam como tal. A obra em si mesma é tudo. Se nos agradar como ele propõe, se quita da tarefa do convencimento. Se nos desagradar, nos pagará com um piparote, um peteleco, um adeus e assim vai. Brás Cubas, o defunto autor. Um dos momentos mais marcantes dos primeiros capítulos é o delírio de Brás Cubas. Em uma viagem fantástica e surreal, o personagem atravessa séculos da história humana, refletindo sobre o destino da humanidade. Eu falei em voz alta, porque é o único jeito do meu cérebro processar aquilo, senão eu não ia entender nada. Aí chegou a parte do hipopótamo, eu falei, como assim o hipopótamo? Aí tá. Só que aí, tipo assim, terminei o set, sobrevivi, e aí eu fiquei lembrando de, tipo, a Virgília chegando nele lá no leito de morte, falando, meu filho, para de drama, fingindo que vai morrer, você não vai morrer, não. Sim. Aí ele começa a delirar e meio que encontra com a morte. E aí ela fala com ele, ai, para de drama, não tem interesse mais na sua vida, morra, por favor. E aí ele vem falar de egoísmo com a morte. E a morte fala, sim, eu sou egoísta, não tenho mais interesse com você, então morra. Aí passa, ele faz todo aquele drama, como se a morte dele fosse parar o mundo e morre. Ao narrar sua infância, Brás Cubas revela também a estrutura social do Brasil do século XIX. Uma sociedade marcada por privilégios, desigualdades e pela violência da escravidão. Só que aí chega no capítulo 11, que é o capítulo que ele começa a falar um pouco mais sobre a infância dele. Sim. E aí ele fala as coisas absurdas que ele era quando criança, de que ele era uma criança 100% encapetada. E aí ele fala que ele bateu numa escrava, aquela parte me deixou tipo, meu Deus. E aí, tipo, eu fico, tá. Quando criança, ele era o próprio demônio, tipo, não ligava pra vida de ninguém, fazia o que fosse, não obedecia o pai, fazia coisas absurdas e tal. E aí, no leito de morte, ele quer falar sobre egoísmo das outras pessoas e dar de coitado, tipo, quem vai se importar com você agora se você nunca se importou com ninguém? Sim. E aí entra nessa coisa toda, e tipo, a imagem da Virgília também, tipo, vendo que ele era egoísta e tal, e era com ele também, tipo, ai, para de drama, vai viver, ou então morre de uma vez. Eu achei muito, tipo... Eu acho que eu travaria naquele momento da leitura se a gente não fosse um clube do livro. Mas até que ponto podemos confiar em Brás Cubas? Como narrador da própria história, ele escolhe o que contar e como contar. Entre ironias e autojustificativas, o leitor é constantemente desafiado a duvidar de suas palavras. Desde o início do livro, eu já tô lendo a personalidade do Brás Cubas assim, com muito cuidado, porque como ele é o narrador, dá pra ver que ele tá guiando os nossos pensamentos, mostrando o que ele quer da personalidade dele, toda essa questão do pai... Ele não cita muitas mulheres, aí vez ou outra ele fala, né, do comportamento dele como criança para dar uma humanizada, tipo, eu também tenho meus erros e tudo mais. Sim. Só que dá pra ver que ele quer manipular os nossos sentimentos, como ele é o narrador, ele consegue fazer isso. Então eu não acho a personalidade dele nem um pouco confiável. Não pode. Fora que ele Não, fora no começo, quando ele falou do nascimento dele, de... naquele momento uma flor desabrochou, aí eu nasci. Aí começa a se comparar com o Napoleão. Fui logo o herói da casa. E isso é muito da promessa do homem branco também, né? Tipo assim, nossa, que cara promissor. Não, um neném, alguém olhou pra mim, nossa, tem a cara de Napoleão. Um neném.
A obra em si mesmo é tudo, afirmava o defunto autor. Viemos da leitura de romances no qual era abordado de forma cronológica a vida dos personagens. Nesta obra em específica, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o autor quebra todo o paradigma, trazendo para nós uma nova visão, uma nova forma de narrativa livre. A escrita de Machado de Assis é cheia de referências, jogos de linguagem e ironias sutis. Por isso, muitos leitores descobrem que a melhor forma de compreender sua obra é justamente relendo seus textos. Ele pegou, assim, cada ponto muito interessante, fez um amarrado, assim, pra gente. E a gente fica meio pirado, né? Eu tenho que pesquisar o que é isso, eu tenho que ver o que é aquilo. O dicionário, gente, numa página você vai ter que adicionar 3 vezes. Aí... Ou mais, 3 é pouco. Então, quando você olha no dicionário, era isso que ele queria dizer? Então, assim, ele floreia, ele coloca, assim, de uma forma que a gente fica incomodado para saber. E muito incomodado, igual a Ana falou, não tô entendendo nada. Então vamos lá de novo, vamos ler, reler. Vamos reler essa frase, vamos reler esse parágrafo. Então, assim, muitos detalhes. E a questão da teimosia, né, quando ele era criança. Então, assim, ele foi muito paparicado, ele foi muito... A questão da época também, né? A questão machista, né? O filho é o varão da família, então ele fazia o que ele queria. Então, a questão que alguém colocou de bater, né? Ele usar um humano como cavalo e ser aquele dono do cavalo de ter que intimidar, bater e machucar. E uma coisa interessante que me deixou foi que ele disse que ele andou antes do tempo. Então, eu acho assim que esse caminho dele aí, que ele mostra, não só quando criança, mas quando adulto também, até mesmo no delírio, esse caminho, esse percurso dele muito interessante. E o delírio começou a partir do reencontro, né, com a Virgília. Então, eu acho que teve assim, uma questão, um toque dela também, teve uma importância a presença dela nesse momento lá, que ele começou a delirar e tal. Ótimo, mano. Essa cena, inclusive, em que ele fala, que ele narra ele voltando a andar, ele começando a andar, é muito bonitinho, né? Depois que eu tive que ler várias vezes para eu entender o que estava acontecendo, assim, né? Mas tinha lá e eu tava olhando na tradução em inglês como que eles traduziram e aí ficou mais claro também essa questão, tipo assim, você consegue andar sozinho, só, então tipo, vai andando. Então aqueles 3 últimos parágrafos ali mostrando ele começando a andar e o quanto as pessoas, né, a mucama, as pessoas escravizadas da casa, a mãe, já tentavam fazer ele andar desde cedo, ensinaram ele a segurar na cadeira, seguraram ele pela fralda, né, para ele ir andando assim, a mãe mexia um chocalhozinho. Então aquela cena, depois que você ultrapassa às vezes a dificuldade da linguagem, que você vê uma cena super, até muito doce, né? E eu até marquei alguns momentos aqui, alguns parágrafos em que ele fala coisas muito sábias, né? Então ele não é só esse cara que a gente está vendo e criticando, né? Mas às vezes ele fala umas coisas muito sábias sobre a vida também, né? Aqui eu estou às vezes com vontade de matar o Machado, hoje Brás Cubas, mas encantada. O olhar de vocês, dos jovens, sobre as obras de Machado, me tocaram profundamente. Porque quando a gente é professor, coloca para o aluno, vocês vão ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Coitadinho dos meus alunos. Hoje eu compreendi porque que eles fecharam tanta carinha para mim. Mas estar aqui é um prazer enorme. Vocês me ensinam muito. Porque um professor nada mais é do que um grande e eterno aprendiz. Sim. E esse menino, esse ruivo maravilhoso, que eu amo de paixão, o Bernardo, é realmente uma estrela que tivemos a sorte de cair em Sabará. Muito obrigada. Obrigada, amor. Obrigadão. Obrigado pelas palavras. Ao longo do romance, Brás Cubas
levanta perguntas que atravessam toda a literatura. Qual é o sentido da vida? O que realmente permanece depois da morte? Eu também tive dificuldade nesses primeiros capítulos. E de primeiro momento eu li assim, sabe, direto. Ótimo. E depois eu senti de voltar. E aí eu tive outras percepções, né? E assim, a princípio também achei que era algo aleatório ali. Mas lógico que em Machado nunca nada é aleatório. Então eu percebi que assim, foi um preparo ali pra gente entender com o que a gente tá lidando mesmo, assim. Trazendo os traços psicológicos ali do Brás Cubas, né? Como que ele é mesmo, o que ele pretende ali. Até que, quando eu fui voltar, eu tive outra concepção, assim, porque lendo direto, logo já na parte do ao leitor, que ele já se compara com um autor, né? De cara, assim. Sim. Aí, só que aí eu senti que ele tava um pouco, sabe, vestindo uma sandália ali da humildade. E eu fui assim, até um certo ponto. Aí depois eu fui voltar e eu vi, gente, de cara, ele já tá mostrando ali não sei se vocês perceberam isso, um certo cinismo e um certo, lógico, sarcasmo desde o início, mas um cinismo também, sabe? Então eu já comecei a desconfiar do autor, o Brás Cubas, né? Por conta disso, né? Dessas primeiras percepções que ele já coloca de cara pra gente. Tentando persuadir a gente, né? Acho que ele vai tentando moldar. Ele é muito irônico, de fato. Muito irônico. Vocês devem ter notado também que em alguns capítulos ele é até autocrítico. Então ele não é um tapadão o tempo inteiro, né? Ele faz uma criticazinha a si mesmo, ele faz uma criticazinha à sociedade, né? Mas ele tá sempre se comparando aos grandes, né? Então, ou pode ser que ele se ache muito grande, ou pode ser que ele queria muito ser grande, né? Eu fiquei um pouco nessa dúvida, porque também ele deu a entender que ele não estava preocupado no que a gente ia achar. Assim, ele tem ali, eu senti que ele estava ali com duas questões, a questão do sarcasmo e a questão também de, eu tô morto mesmo, cê, sabe, eu vou ligar aqui o dane-se, sabe? Então eu vi essa mistura, não sei se foi ali de todo mundo, mas eu senti que tinha uma certa prepotência mesmo de se comparar ali e tudo mais. Entre humor, ironia e reflexão, os primeiros capítulos de Memórias Póstumas de Brás Cubas revelam um dos narradores mais complexos da literatura. E a jornada de Brás Cubas está apenas começando. Desculpa pedir isso, mas releiam para vocês sentirem um pouco mais. Ainda que essa releitura dessa semana não ajude, talvez daqui a 3 anos brote alguma coisa, vocês releiam, mas assim, acho bom. Porque eu acho maravilhosa aquela parte em que ele vai vendo séculos e ele vê até o ponto da vida dele e ele faz uma colocação maravilhosa que é de tipo, gente, desde o início o mundo é mundo, viu? O humano é humano desde o início. Muita coisa errada, muita coisa certa. E vai mostrando os dois lados, né, da humanidade, e depois ele brinca com o fato de que depois é tudo tão rápido, tudo passa num instante, né? Que até um raio seria como se fosse um século, assim. Então aquela coisa de a gente nunca realmente vai saber o futuro, onde a humanidade vai parar, onde ela vai acabar, se ela vai acabar. Vão descobrindo essas delícias, assim. E pro próximo encontro, a gente vai ler do capítulo 13 ao 29. E uma sugestão que eu queria dar para vocês sobre maneiras de leitura é que vocês peguem o número de páginas que dá e divide pelo número de dia que vocês têm para ler. Às vezes, se vocês forem protelando demais para deixar, tipo assim, não, segunda-feira eu começo. Aí, às vezes, fica difícil, porque às vezes vocês encontram um delírio no meio. Aí fica difícil. Então, às vezes, o ideal é vocês realmente começarem já amanhã, sabe? Lê 2 capítulozinhos amanhã que vocês já vão, sabe, andando aí pela lama, já vai firmando o pé, porque até se futuramente você precisar, antes do nosso próximo encontro, reler alguma parte,
que sim. Você já vai ter tido esse tempo, né? Eu acho que... enfim, é um momento de estudo mesmo. Toda vez que vocês tiverem essa sensação de tipo assim... Ai, não tô entendendo nada, ai, não tô aprendendo nada. Eu lembro muito da minha sensação na faculdade, né? Eu tinha muita sensação na faculdade de que eu não tava aprendendo nada. Tipo, gente, acho que, sei lá, quando eu tava no 4º período que eu falei assim, eu tive uma aula e falei assim, nossa, hoje eu acho que eu aprendi alguma coisa. Já tava no 4º período. Mas só depois que passa que você vê o tanto daquilo que ficou em você, o quanto que você aprendeu, o tanto que textos com que você brigou e às vezes até falou mal durante a faculdade, o quanto eles são necessários para você agora. E às vezes você vai voltar e vai reler aquilo e vai se redescobrir naquilo com aquela saudadezinha, né? Tipo assim. E também mudar a sua opinião, sabe? Então, lembrem que toda vez que vocês estiverem com essa sensação de que vocês não estão entendendo, continuem fazendo o que vocês precisam fazer. Porque no final vai valer a pena, gente. Bom, pessoal, esse foi mais um encontro do grupo de leitura Machado de Assis. Para a semana que vem a gente precisa ler os capítulos de 13 a 29. Vamos ver qual vai ser a impressão da galera aos próximos episódios de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Até lá!